Então, muito bom dia. Só antes de, talvez seja útil lembrar que na sexta-feira, primeira sexta-feira de janeiro do ano, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral, na nossa segunda sexta-feira, dia 10, desculpem. Por isso já fica o repto para que todos os membros estarem presentes, também sabendo que vamos ter depois, para o início de janeiro, vamos começar uma nova série à sexta que também será bom todos estarem presentes, mas depois falaremos disso. Mas então já fica só para que contarem-se, dia 10 de janeiro, a Assembleia Geral. E como o Berto disse, nós continuamos na nossa série em 1 de João. 1 de João, já podemos abrir, quem não estava. E eu não resisto a fazer uma pequena brincadeira e provocação ao Samuel, que não está cá hoje, mas que eu sei que depois vai ouvir a pregação. Que ele disse, né? Ele disse que João era como ele, que se repetia muitas vezes, ou melhor, ele era como João, que se repetia muitas vezes, né? A única diferença é que nós lemos a carta toda de João talvez em 15 minutos, não foi? E a pregação de Samuel leva um bocadinho mais. Também é muito interessante, e para fechar este parênteses inicial, que é muito interessante e cómico, que é mais uma das bênçãos de estar de fazer parte da mesma igreja que o Samuel. É que há piadas sobre a duração da pregação e não são sobre mim. Também é sempre bom de registrar. Então, bem, indo ao que interessa. João, como estava a dizer, e o Samuel disse, João repete-se algumas vezes. E isso tem um objetivo. Ele quer deixar algumas coisas claras. E ele vai repetindo em diferentes contextos. Ao longo da carta, ele vai repetindo algumas ideias, algumas coisas. E por isso é natural que nós, ao longo dos domingos, nós vamos repetir algumas ideias e os textos sobrepõem-se, os temas sobrepõem-se. Por isso Samuel disse que esta semana íamos falar sobre comunhão e nós vamos acabar por tocar naquilo que vai ser o tema do próximo domingo também. Mas podemos, de forma resumida, também, e é bom lembrar, que João estava a escrever aos crentes a quem ele se dirigia. Ele estava a escrever com o objetivo de os alertar para o risco de ideias, de doutrinas, de heresias que circulavam no meio da igreja naqueles dias e que tinha a ver muito com o chamado gnosticismo, ou, de forma mais particular, também como o Samuel também referiu, com o docetismo, que dizia que Jesus não tinha sido bem um homem, que ele tinha sido uma espécie de ilusão, era um espírito apenas. Ou seja, Jesus não tinha estado mesmo em carne. E isto tinha uma série de implicações, tinha a ver com aquilo que eles defendiam, que nós não vamos falar em profundidade, mas que também hoje vamos tocar em alguns pontos em relação a isto. E João estava a alertar, estava a dizer aos crentes para terem cuidado e estava a esclarecer, estava a deixar claro qual era a verdade acerca de Jesus e como ele era Deus encarnado. Deus que se fez homem, que habitou aqui na terra mesmo, real e concretamente. E João, nós podemos dizer que ele escreve a carta com um objetivo, podemos dizer, porque ele próprio o diz, ele escreve esta carta com um objetivo, com o fim de que os que o liam soubessem se eram filhos de Deus. Ou melhor, o objetivo dele era que os filhos de Deus, ao ler a carta, soubessem que eram filhos de Deus. Era este o seu objetivo. E nós podemos, por isso, naqueles dias como hoje, nós podemos dizer que há 3 tipos de filhos que leem esta carta. E nós enquadramos-nos num deles. Nós podemos dizer que há um quarto que, de certa maneira, porque o quarto que está fora destes 3 são aqueles que dizem e manifestam que não creem em Deus, que não querem nada com Deus, não se importam com Deus e, por isso,
digamos, estão fora destes 3 tipos. Então, mas se pensarmos nestes 3 tipos de filhos e vamos pensar na ilustração de uma família humana, alguém que adota 3 crianças. E é óbvio que a ilustração fica sempre a faltar certos pormenores, não se prendam aos pormenores, é só para apanhar a ideia geral. E temos um filho que parte do princípio que é filho, não se preocupa com isso, mas também não se preocupa com a opinião do pai, não se preocupa com a vontade do pai, não se preocupa em nada, que ele vive a sua vida, mas parte do princípio que é filho e para ele está tudo bem. Temos um segundo tipo de filho que é filho, mas que tem dúvidas em relação ao amor do pai. Fica, será que o meu pai me ama? Será que porque eu faço isto, eu faço aquilo, eu não faço isto, não faço aquilo? Fica com dúvidas, não tem a certeza que o pai o ama. E depois temos um terceiro tipo de filho, que é aquele que sabe que é filho, que até reconhece as suas limitações, mas que está confiante do amor do pai. E ao ler a carta de João, nós somos chamados a identificar-nos com um destes 3 tipos. Eventualmente, penso que não será bem o caso de ninguém esta manhã, mas poderá ser. Eventualmente estará aqui alguém que realmente não crê em Deus, não se preocupa minimamente com isso, ou seja, nem sequer entra nestes 3 tipos de filhos, digamos assim. Em que o primeiro não é filho, mas até acha que é. O segundo tem dúvidas, mas é filho. E o terceiro está seguro que é filho e embora sabendo as suas limitações, confia plenamente no amor do pai por ele. Então, nós somos chamados a identificar-nos com estes tipos de filhos e o objetivo não é que... O nosso objetivo ao pregar a carta de João e o título que nós demos para nos ajudar a aplicar as verdades que João fala aqui, o objetivo, como eu estava a dizer, não é que nós tenhamos dúvidas. Não é deixar dúvidas em ninguém, mas é preferível um filho com dúvidas do que um que não é filho com muitas certezas. Isso nós temos também a nossa convicção. Por isso, é uma chamada também para o exame. É uma chamada para nós nos segurarmos e confiarmos em Deus plenamente, mas sem passar por cima do exame à nossa consciência, à nossa fé, à nossa vida. E então, vamos ler, antes de continuarmos, e em particular no texto de hoje, vamos ler o texto de hoje, que é 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Então diz assim a palavra de Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, João está a falar aqui e ele diz que ele tem uma mensagem, ele tem um anúncio. Nós podemos dizer que ele tem um anúncio para fazer, para anunciar. E de onde é que vem? Qual é a origem desta mensagem? Quem é o emissor? É Jesus. Ele está a falar de Jesus e ele está a dizer que dele recebemos. Ele está outra vez a afirmar que o anúncio que anuncia não é da sua autoria. João não é mais um profeta que aparece, como tantos já no mundo, que aparece, que teve uma revelação numa caverna ou debaixo de uma árvore, ou como tantos outros se apresentam. Não recebeu uma revelação numa experiência mística. Ele recebeu-a diretamente de Jesus. Do Jesus histórico, real, concreto, daquele que viveu há 2000 anos atrás, que nasceu, que cresceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou. Ele diz que recebeu dele, do Deus que encarnou e que experimentou a vida tal como nós a vivemos neste mundo. E foi Jesus que disse, nós não vamos lá agora, mas já lemos em João e vamos ler outros textos no Evangelho segundo João. Foi Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse e demonstrou na prática
como aquele que revelou o Pai. Ele demonstrou que Deus é luz, que é essa, como nós vamos ver a seguir, a mensagem que João estava a proclamar. Então João, ele anuncia a mensagem que recebeu de Jesus. E ele continua a dizer, esta é a mensagem que dele, de Jesus, que dele ouvimos. Ele ouviu. João, como nós ouvimos na semana passada, juntamente com os outros apóstolos, os outros 10 apóstolos, eles eram testemunhas oculares. E junto podemos dizer os outros 11, Matias, como aquele que depois foi contado entre os 12. João, com os outros apóstolos, eles eram testemunhas oculares. Durante 3 anos, eles ouviram Jesus. Jesus a falar sobre o Pai, sobre quem era o Pai, como era o Pai. Jesus a falar sobre como ele revelava quem o Pai era. Eles ouviram durante 3 anos. Durante 3 anos, eles viram Jesus. Eles viram Jesus a viver consoante aquilo que ele, em conformidade com aquilo que ele ensinava. A demonstrar ser quem ele dizia que era. Eles viram. Durante 3 anos eles tocaram em Jesus. Eles confirmaram a cada dia que Jesus era real, que não era uma ilusão, que não era um espírito apenas, mas que era mesmo um homem, que viveu aqui, que tinha carne e que vivia tal como eles viviam aqui. Jesus era real e vivia com eles. E João anuncia. Ele não ficou apenas como testemunha ocular, ele e os outros apóstolos, mas João é uma testemunha que se transforma em arauto. Alguém que proclama, que anuncia esta mensagem. João anuncia a única forma de ter comunhão com Deus. É disto também que se trata este texto. Que é por Jesus, Deus feito homem. E qual é a mensagem que ele anuncia? A mensagem é simples. Que Deus é luz. João não está aqui a dizer, quando ele diz que Deus é luz, João não está a dizer que Deus é só luz. João também não está a dizer que a luz é a base ou o atributo mais importante de Deus. Assim como mais à frente, quando João diz que Deus é amor, João não está a dizer que o atributo essencial de Deus é o amor. João está a falar de diferentes, digamos, usa palavras para ir falando acerca de Deus. E como seres humanos que somos, nós nunca conseguimos expressar tudo aquilo que Deus é. Ou seja, João não está aqui a dizer que Deus é luz e que isto é, digamos, a definição última acerca de Deus. Ele está a usar uma expressão, está a usar uma palavra para falar de vários aspectos ou de vários atributos de Deus. Ele está a tentar comunicar algo aos seus leitores, né? E ele usa a luz como uma imagem. A luz fala da perfeição, da pureza, da santidade de Deus. Mas também, a luz também fala de revelação. Também fala que Deus é um Deus que se revela, não é um Deus que se esconda. Assim como defendiam os gnósticos que falavam de um Deus que era inacessível e que eram os homens, só alguns especiais que conseguiam ter um certo tipo de experiências, é que conseguiam chegar a conhecer Deus. Não, João está a dizer que Deus é o Deus que se revela. É Deus que chega ao homem e não o homem que chega a Deus. É Deus que se dá a conhecer. E antes de avançar, eu queria, neste primeiro ponto, sobre a mensagem que João estava a comunicar, a anunciar que Deus é luz, eu gostava de fazer já algumas aplicações. Reforçar algumas coisas que já ouvimos na semana passada. A nossa fé está baseada no testemunho dos apóstolos. A Igreja é uma dos pontos daquilo que é chamada a Igreja de Deus hoje, digamos, uma definição diz que a Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica porquê? Porque se baseia no credo, no testemunho dos apóstolos. A nossa fé baseia-se no testemunho daqueles 12 homens que andaram com Jesus, que viram, que ouviram, que tocaram em Jesus e que nos deixaram escrito, claro que foi Deus que deixou através deles, que nos deixou escrito quem Jesus foi, o que ele fez, o que ele veio fazer, a sua missão, aquilo que ele ensinou. E a nossa fé está baseada no testemunho dos apóstolos. Porque eles foram testemunhas que viram, assim como nós. Eu creio que foi o Samuel que também usou se não foi há relativamente pouco tempo.
Assim como nós acreditamos que existiu Vasco da Gama ou outras figuras, Afonso Henriques, porque há documentos, há testemunhos, nós temos muito mais razões, mesmo que se fosse do ponto de vista humano, para confiar que Jesus existiu e que ele fez o que fez, porque os testemunhos são vários e ninguém no seu juízo perfeito, e muito menos 11 ou 12 homens lá da Galileia, a maior parte deles saídos deixando as redes para depois seguir Jesus, ninguém iria orquestrar uma mensagem deste tipo e morrer por ela, se não fosse para não conseguir nem poder, nem riqueza, nem nenhum dos outros benefícios materiais que geralmente os homens querem, como aconteceu ao longo da história com muitos. A nossa fé está baseada no testemunho daqueles que viram Jesus. A nossa fé está baseada também, e em consequência disso, está baseada na veracidade e autoridade da Bíblia. Nós acreditamos que Deus preservou as Escrituras ao longo deste tempo, mantendo o relato destes homens inalterado, consoante aquilo que aconteceu. E Deus tem provado isso de muitas maneiras também. E a nós, a ciência tem, no caso a arqueologia e outras ciências, têm demonstrado que a Bíblia que nós temos hoje é confiável, porque cada vez que se encontram manuscritos mais antigos, eles reforçam a fiabilidade do texto que nós recebemos hoje. E a nossa fé está baseada na veracidade e na autoridade da Bíblia. E é a própria Bíblia que nos diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E este é um ponto importante a reforçar. Porquê? Porque nós também podemos cair numa espécie de gnosticismo. Não exatamente como eles caíam naqueles dias, porque nenhum de nós anda a ouvir, provavelmente, mestres gnósticos, declarados pelo menos. Mas nós também podemos cair numa espécie de gnosticismo. Se nós criarmos um Jesus segundo a nossa cultura, segundo aquilo que nós recebemos da nossa cultura, se nós criarmos um Jesus na nossa mente, segundo a nossa imaginação, segundo aquilo que nós sentimos, segundo aquilo que nós imaginamos, nós podemos cair num erro parecido ao destes homens daquela altura. Nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. E isto é um ponto que eu tenho falado várias vezes, e talvez eu falo muitas vezes, porque é algo com que eu luto também, que é uma tendência para imaginar, para sentir, ou seja, para ter de alguma maneira, alguma percepção, não sei muito bem explicar o que é que eu estou à espera, porque é uma coisa que acontece sem eu fazer esforço. Eu caio na tentação de imaginar como é que era Jesus e sentir de alguma maneira a sua presença nesta perspectiva mística. E isso é uma espécie de gnosticismo. O que a Bíblia apresenta é outro caminho. Por isso são importantes os Evangelhos. Nós lermos os Evangelhos. Porque os Evangelhos relatam Jesus como Ele é, como Ele viveu, na prática, no concreto. Se nós devemos fugir da nossa imaginação e regressar à Bíblia, àquilo que está escrito. Os Evangelhos e depois todo o resto do ensino da Bíblia que falam acerca, que caminham em cima dos ensinos do relato dos Evangelhos. Nós precisamos então de conhecer o Jesus da Bíblia. E é interessante que dos 3 sentidos que João refere, ele diz, nós ouvimos, nós vimos e nós tocamos em Jesus. Dos 3 sentidos, só um, digamos, é transmissível para nós. Só um fica para nós, que é o ouvir. Nós não vimos Jesus, nós não vemos Jesus, nós não tocamos em Jesus, mas nós podemos ouvir Jesus. Lendo a Bíblia, ouvindo a leitura da Bíblia. Nós não ouvimos a sua voz, o som que Jesus emite com as suas cordas vocais, mas nós ouvimos as palavras de Jesus. É o único sentido que nós podemos exercitar da mesma maneira que João exercitou e os outros apóstolos e todos aqueles que tiveram contacto físico com Jesus. Nós não podemos ver e tocar em Jesus, mas nós podemos ouvir. E em certa medida, se nós queremos encontrar Jesus de maneira... eu não quero explicar mal, mas... Se nós queremos tocar em Jesus, também, em certa medida também podemos tocar, mas mais uma vez,
é a Bíblia. É o que Deus nos deixou em concreto para conhecermos Jesus, é o que está aqui. Neste sentido nós podemos tocar e ver, mas eu creio que vocês percebem que o sentido que nós somos chamados a exercitar é o da audição. E é interessante que por mais à frente João vai voltar a este ponto de uma maneira mais concreta quando fala dos falsos mestres e a quem é que nós damos ouvidos. Então, para fechar este ponto, Deus age em nós de forma sobrenatural, isto não há dúvida. Há coisas que Deus faz coisas que não são por poder humano, por ação humana, mas Deus faz isso de formas naturais e não místicas. Nós não podemos ser transformados sem lermos a Bíblia. Nós precisamos de orar para falar com Deus. Ou seja, Deus usa meios naturais para depois trabalhar e agir de maneira sobrenatural em nós. Mas Deus usa meios naturais. E para terminar esta parte, Deus é luz e isso tem implicações. Foi o que João disse. Deus é luz. Esta é a mensagem que eu vos estou a transmitir. Deus é luz e isso tem implicações. Andas na luz e tens comunhão com Deus. Ou então andas em trevas e estás longe, separado de Deus. E em primeiro lugar João fala daqueles que andam em trevas. No versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é que diziam a boca e os olhos dos gnósticos? Para usar aquela expressão, não é? O que é que diziam os teus olhos? O que é que diziam as bocas e os olhos dos gnósticos? Eles diziam que tinham comunhão com Deus. Eles afirmavam isto, que tinham comunhão, que conheciam Deus. Eu acredito que muitos, se não todos, eles acreditavam que realmente tinham comunhão com Deus. Eles achavam que podiam viver como lhes apetecesse e ainda assim ter comunhão com Deus. Eles achavam, aliás, a gente não tem tempo para entrar em profundidade, muitos iam mais longe até, não é? Eles achavam que até era uma forma de conhecer a Deus era pecarem, porque aquilo que o corpo fazia não tinha importância nenhuma, era uma forma deles afastarem a influência do corpo. Na ideia deles era até pecar mesmo conscientemente. Mas eles diziam que viviam como queriam e mesmo assim eles achavam que tinham comunhão com Deus. E João alerta aos seus leitores a não se basearem nas suas próprias percepções ou nos discursos. João está aqui a alertar os seus leitores a dizer: olha, vocês não acreditem na vossa própria percepção, nem naquilo que vocês dizem. Porque o que importa, e o que João diz ou a pergunta que nós podemos fazer é: o que é que diziam as suas ações destes homens? O que é que diziam as suas ações? O que é que mostrava se tinham ou não comunhão com Deus? Era a forma como eles viviam. E João não tem meias palavras. João chama-os de mentirosos. João está a dizer: se dizemos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, somos mentirosos. E o que é que disse Jesus? Agora sim vamos a João, ao Evangelho de João, e depois fiquem com um dedo em 1 de João e no Evangelho, porque vamos voltar depois lá mais à frente. É muito difícil nós vermos 1 de João, 1, 2 e 3 e não irmos ao Evangelho, porque muitos conceitos, muitas ideias são explicadas lendo João ou o Evangelho. A leitura do Evangelho ajuda a entender melhor as cartas. Então, João, capítulo 3, Evangelho de João, 2 João, capítulo 3, versículo 16. Um texto muito conhecido. Então, eles diziam que tinham comunhão com Deus. Assim como aqueles que tiveram esta conversa com Jesus. Jesus estava a falar isto é na sequência da conversa com Nicodemos, e Jesus está a falar, depois este texto vem nesta sequência, e não está a referir-se a Nicodemos propriamente, mas aos religiosos, aos judeus daquela altura que achavam que tinham comunhão com Deus, mas que na verdade não tinham. Então diz-nos João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora notem, e a condenação é esta:
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o que é que diz Jesus? Jesus diz que quem não crê nele, não é porque não é que não tenha, que até não acredite que ele exista. Não é que não acredite, como acontecia aqui com os judeus, com os religiosos que trataram, que falaram, que ouviram, que viram Jesus. A questão deles não era que eles até não desconfiassem, digamos assim, que em certa medida não acreditassem que Jesus era quem dizia ser. O problema deles é que eles não queriam que aquilo que Jesus dizia fosse verdade. Eles não queriam aceitar, porque eles não queriam deixar de ser quem eram. Eles não queriam ir para a luz, eles queriam continuar a ser, a fazer, a pensar, a viver como viviam. E por isso eles não queriam a luz, eles aborreciam a luz. Era o que acontecia com estes homens que diziam que tinham comunhão com Deus, mas que viviam à sua própria maneira. O problema é que eles não amavam a luz, eles amavam as trevas. E a questão aqui para nós é exatamente essa. O que é que dizem a tua boca e os teus olhos? Ou seja, o que é que diz, qual é a tua percepção em relação a ti mesmo? Tu achas que crês em Deus à tua maneira? Ou seja, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus de uma maneira que me permita eu continuar a viver exatamente como eu quero viver. Eu creio que Jesus é bom, mas é suficiente eu crer em Jesus desta maneira, sem ter que ir para a luz, que é Jesus. Ou seja, sem eu ter que sair de onde estou. E nós, por vezes, podemos cair neste problema, que é nós acharmos, partimos do princípio que Deus é amor e que Deus nos ama, que temos o amor de Deus garantido porque Deus ama a todos, ou porque nós até fazemos parte aqui daqueles que costumam vir aqui. Partimos do princípio que Deus nos ama e esquecemos-nos de verificar se nós estamos nas trevas ou na luz. É porque o que vai decidir é o que dizem as tuas ações, a maneira como tu vives. Porque, de certeza, todos nós reconhecemos que temos na nossa vida coisas que não estão certas, que fazemos coisas erradas, que pecamos de alguma maneira, que falhamos. Eu creio que todos nós reconhecemos isso. Aqui o problema não é propriamente isso. O problema é depois. É a questão que Jesus pôs. Tu amas mais as trevas ou amas mais a luz? Essas coisas que tu fazes, que tu dizes, que tu pensas, a forma como tu vives, impedem-te de ir a Jesus, de passar das trevas, de onde se tu queres continuar aí, né? Impedem-te de ir para onde Jesus está. É que se elas te impedem de ir a Jesus, tu amas essas coisas mais do que a Jesus. Então, é o que João está a dizer. Então, tu estás em trevas. Tu permaneces nas trevas. Tu andas em trevas. Tu até podes achar que não. Tu até podes achar que crês em Jesus e que não estás em trevas. Mas se tu amas mais essas coisas, sejam coisas físicas, sejam coisas que tu fazes, sejam a tua maneira de pensar, se tu amas isso mais, se isso te impede de seguir a Jesus, como nós vamos ver também a seguir, então tu amas mais essas coisas, então tu estás em trevas. E o ponto seguinte ajuda-nos a perceber, por contraste, ajuda-nos a perceber melhor o que eu estou a dizer e aquilo que João estava aqui a ensinar. Então, se Deus é luz, e tu, e como João diz, né, tu até podes dizer que tens comunhão com Ele, mas se andas em trevas, se isso é verdade, então também é verdade que há o andar na luz, como João diz. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Há o andar em trevas, mas também há o andar na luz. E o que é andar na luz? O que é que João está aqui a dizer? Uma coisa, eu posso dizer logo à partida o que João não está a dizer. João não está a dizer que andar na luz é fazer tudo certo. João não está a dizer que andar na luz é ser perfeito, é não pecar, é nunca falhar, é nunca desagradar a Deus. João não está a dizer isso. Porque se João estivesse a dizer isso, então as notícias eram terríveis para todos nós. Porque então estamos todos perdidos. Porque se andar na luz é ser perfeito, é não falhar, então estamos todos sem esperança. Andar na luz não é conseguir ser perfeito. Mas João mostra-nos o que é andar na luz. Andar na luz, em primeiro lugar, é seguir Jesus. E aqui vamos voltar outra vez, é o próprio Jesus que nos ajuda a entender isto. Capítulo 8 de João, do Evangelho. Capítulo 8, versículo 12. O que é andar na luz? Andar na luz é seguir Jesus. Jesus disse: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, isto ajuda-nos a perceber o que estávamos a falar em relação às trevas. Andar na luz é deixar tudo o resto para trás e seguir Jesus. É Jesus tornar-se o mais importante, o fator decisivo, o alvo. Isto é um dos aspectos de andar na luz. É crer em Jesus. Não só acreditar que Jesus existiu ou que existe e que Ele é bom, mas crer que Jesus é quem Ele disse ser. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. A luz do mundo, aquele que dissipa as trevas, onde na sua presença há luz. É crer nisto. Andar na luz é imitar Jesus. Esta ideia de andar, de seguir Jesus, é ser seu discípulo, é imitar Jesus. É conhecer como Ele viveu, como nós estávamos a falar há pouco. É conhecer como Ele viveu e procurar viver da mesma maneira. Ou seja, não é imaginar o que é que Jesus faria se estivesse aqui hoje. É ver como Jesus viveu, como Ele falou, como Ele agiu, como Ele pensou, qual eram as suas motivações e fazer o exercício difícil, mas de aplicar isso à nossa realidade. Isto é andar na luz. Mas não é só isto. Andar na luz também é ser purificado por Jesus. Como ele diz aqui, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é reconhecer que nós não conseguimos. Andar na luz é reconhecer que nós não conseguimos fazer o que Deus quer. Nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos ser justos, não conseguimos ser perfeitos. Nós não conseguimos não pecar. Nós não conseguimos seguir e imitar Jesus como nós deveríamos e devemos fazer. Mas andar na luz é depender do sangue purificador de Jesus. É reconhecendo, é sabendo que não conseguimos, não ficar por aí. É sabendo que não conseguimos e crendo que o sacrifício de Jesus nos purifica diante de Deus. Porque se nós ficarmos só na consciência de que não conseguimos, vamos ficar só com a frustração, com a falta de esperança. Mas o desafio para nós andar na luz é nós reconhecermos que não conseguimos, mas recorrermos àquele que pode, aquele que venceu, aquele que nos purifica. É descansar em Jesus que nos substituiu. E é procurar obedecer a Deus, porque sabemos que a nossa salvação não depende da nossa obediência. A nossa salvação depende da obediência de Jesus. Mas além disso, andar na luz é também ter comunhão com os irmãos, como diz aqui João. Ele diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não é uma comunhão humana que acontece porque nós temos afinidades naturais. Não é uma comunhão por gostarmos de futebol ou até do mesmo clube. Não é porque partilhamos ideologias políticas ou até sistemas morais. Não é as afinidades de gostarmos de comida, por exemplo, ou de viagens e gostarmos de falar sobre isso. Atenção, eu não estou a dizer que nós não podemos
ter estas afinidades, elas são boas. Mas se nós só tivermos estas afinidades entre nós, o que João está a dizer, João está aqui, por exclusão de partes, a dizer que isso não é comunhão, porque não é isso que se baseia a comunhão de que João está aqui a falar. A comunhão que João fala é uma que só pode existir entre aqueles que estão no mesmo caminho. No caminho onde juntos seguimos Jesus. É aqueles que estão na luz. Nós podemos imaginar, né, um caminho em que Jesus vai à frente e que a nossa comunhão só é possível uns com os outros porque nós estamos todos com o mesmo objetivo, que é seguir Jesus. Porque se estivermos com outros objetivos, se aquilo que nos une for outras coisas, então não é esta comunhão que João está aqui a falar. Então esta comunhão é aquela que só se alcança, ou só estamos se nós seguimos juntos Jesus, em que partilhamos da alegria e da bênção de pertencer a Deus, de sermos seus filhos. A comunhão em que nos ajudamos a imitar Jesus, em que nós nos ajudamos uns aos outros a imitar Jesus. Podemos olhar uns para os outros, como nós devemos olhar também até para o exemplo de João, de Paulo. Não como eles e o exemplo em si mesmos, mas perceber, olha, eles imitam Jesus fazendo isto, a maneira como eles imitam Jesus. E isso pode nos ajudar também a imitar Jesus. Em que nós ajudamos neste sentido. Em que nos ajudamos também quando um de nós tropeça, quando peca. E ajudamos uns aos outros a buscar arrependimento, buscar confissão e esta purificação que Deus nos coloca ao nosso alcance. Andar na luz é ter comunhão com os irmãos, porque temos comunhão, como disse João nos versículos antes, falámos no domingo passado. É ter comunhão com os irmãos. Andar na luz é ter comunhão com os irmãos, porque temos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Caminhando, ou quase concluindo. Então, o título que nós demos é Teste de Paternidade. João deixa-nos um teste, a carta toda, nós olhamos para as 3 cartas, melhor dizendo, para as 3 cartas. É claro que a primeira carta de João é maior, por isso ocupa quase... e nós temos uma tendência só a falar da primeira carta, mas as 3 cartas nós demos o título de Teste da Paternidade, porque já é um título que já nos ajuda a tentar aplicar aquilo que João está aqui a ensinar. Então João deixa-nos um teste, todas as 3 cartas em conjunto, nós podemos dizer como um teste de paternidade. E qual é o objetivo? O objetivo de João e o objetivo para nós é que nós possamos saber se somos, ou melhor, o objetivo é para que nós saibamos que somos. É óbvio, para saber que somos, temos que ser na realidade. E por vezes, para alguns, a constatação vai ser que não é filho de Deus, que não és filho de Deus. Mas o objetivo final e o nosso desejo é que todos nós que estamos aqui nesta sala, e não só os que estamos nesta sala, mas que todos nós possamos saber que de facto somos filhos de Deus. É este o objetivo de João e é este o nosso objetivo ao pregar as cartas de João. É para que nós possamos saber que somos filhos de Deus. Mas sem falsas seguranças. Por isso é um desafio ao exame. Este teste de paternidade também passa por uma autoavaliação. Não sei se todos passaram por essa experiência. Não sei se nos mais velhos havia já esta prática de chegar a certa altura no final do período, ou na minha altura, no final dos períodos, e principalmente no final do ano, e os professores perguntarem, olha, qual é a nota que tu achas que mereces? E claro que havia sempre, uma coisa era a nota que nós gostaríamos de merecer, e depois a outra coisa era a nota que nós de facto sabíamos que merecíamos. E nós somos chamados a fazer um autoexame. Porque não adianta nós estarmos iludidos. Nenhum de nós quer, principalmente se não formos filhos de Deus, porque é a pior ilusão que pode acontecer connosco, que é nós um dia constatarmos, quando estivermos na presença de Deus, nós constatarmos que era apenas uma ilusão. Então nós somos chamados a avaliarmos, a avaliar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, a avaliarmos aquilo que nós amamos mais
para percebermos se somos filhos ou não. E o objetivo é que todos nós que somos filhos possamos estar seguros do amor do Pai. O objetivo não é que não tenhamos dúvidas, embora as dúvidas possam ser necessárias, fazem parte, também somos diferentes, nem todos lutamos com os mesmos pensamentos e não temos de ser todos iguais. Mas as dúvidas podem fazer parte. Nós somos chamados a examinar-nos. Mas o objetivo é que nós, e nós esperamos que no final destas cartas, nós lermos e estudarmos estas cartas, nós saiamos mais seguros, mais convictos, mais descansados no amor que Deus nos tem. No amor do nosso Pai por nós. É esse o objetivo. E neste teste de paternidade, que são as 3 cartas, nós vamos tendo pequenos testes. E o teste de hoje é o teste da luz. Não sei se se lembram, há uns anos, está mais uma vez os mais antigos, os mais novos se calhar não se lembram, havia aquele reclame, acho que era de passe, agora como é colocação de produto, acho que era a Sonazol, que dizia que o algodão não engana, né? Eu passava o algodãozinho branco e quando ele saía branquinho queria dizer que era só com o Sonazol, né? Mas neste caso, ainda mais que o algodão, a luz não engana. João apresenta-nos aqui o teste da luz. Deus é luz. Depois, isto é a verdade. É a mensagem que João apresenta. Deus é luz, ponto final. É quem Deus é. E agora, depois vêm as implicações para nós. És filho ou és mentiroso? Ou és alguém que diz ou que pensa que é filho, mas que na prática anda em trevas? Tu amas mais as trevas ou a luz? Tu andas na luz? Qualquer que seja a resposta a estas perguntas, a solução é sempre a mesma. Crê em Jesus. Crê no Deus que se fez homem e habitou aqui na terra. Confia naquele que é a luz do mundo. Descansa em Cristo, aquele que verteu o seu sangue, o sangue que purifica o pecador que se arrepende. Para que todos e cada um de nós seja um filho verdadeiro de Deus, que está seguro do amor do Pai. Que assim seja. Vamos ficar de pé. E vamos terminar com oração, para depois ainda cantarmos um último hino. Senhor nosso Deus, queremos louvar o Teu nome, agradecer-te mais uma vez, Senhor, na manhã deste dia, neste início de semana, agradecer-te pelas Tuas bênçãos, Senhor, pela vida que nos concedes, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, por a consciência, Senhor, por estarmos aqui na posse das nossas faculdades, Senhor. E agradecemos, Senhor, porque nos dás a oportunidade não só de te louvarmos, Senhor, de nos alegrarmos em Ti, mas também de ouvirmos a Tua voz, Senhor, ser confrontados com a Tua palavra, Senhor, com a revelação de quem Tu és, Senhor, e as implicações que isso tem para nós. Por isso, Senhor, pedimos que sejas connosco, para que nós, como cantámos, Senhor, antes de meditarmos na Tua palavra, Senhor, para que o duro solo que é o nosso coração, Senhor, seja quebrado, seja amolecido por Ti, pela Tua palavra, Senhor, para que haja fruto em nós, para que realmente, Senhor, a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso, tenha plena ação em nós, tenha na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos crer em Ti, Senhor, para que nós possamos andar na luz, para que nós possamos amar mais a Ti, amar mais o Teu Filho do que qualquer outra coisa, Senhor. Para que nós, qualquer que seja a nossa circunstância ou situação, Senhor, qualquer que seja a nossa posição diante de Ti, para que nós nos possamos voltar para Ti e confiar na obra do Teu Filho, neste sangue que purifica, nesta vida que Ele ofereceu, no corpo que foi sacrificado em nosso lugar, Senhor. Ajuda-nos realmente, Senhor, para que nós possamos ter comunhão contigo e assim ter também comunhão uns com os outros, Senhor. Pedimos-te por cada um de nós, Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes as lutas, Senhor, e sabes que nós, se não for com a Tua ajuda, Senhor, nós vamos manter-nos duros, manter-nos reticentes, vamos manter-nos receosos, Senhor. Vamos continuar a preferir as trevas do que a luz, Senhor. Desperta-nos realmente para que amemos mais a luz, para que te amemos mais
do que qualquer outra coisa, para que possamos seguir, e imitar o teu Filho. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, porque sabemos que és tu que nos podes ajudar e dependemos de ti e também oramos confiadamente, Senhor, porque oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.